Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu querido irmão e irmã. A nossa liturgia é um convite para que nós façamos uma revisão da nossa intimidade com Deus, com o Senhor. O mundo sempre nós teremos dificuldades, problemas, tribulações, coisas que muitas vezes nos ameaçam, situações difíceis, complicadas. Porém, nós não deveremos nos ater a estas coisas, mas tê-las como algo que nos impulsiona a rezarmos mais, a medir a nossa esperança, confiança e fé em Deus. Para isso que nós passamos por várias provações e dificuldades neste mundo. A primeira leitura, nós percebemos o quanto é difícil quando a vida, nós ficamos amarrados às situações que estão no passado, às situações que nós enfrentamos e muitas vezes fraquejamos porque não confiamos em Deus e muitas vezes aquilo fica como um peso na nossa vida que nós não conseguimos mais, às vezes, fazer outras coisas porque não temos esperança em Deus. A mulher de Ló ficou como uma estátua, uma estátua de sal, que dizem que existe até hoje lá na terra de Israel. E isto acontece conosco quando não temos fé, quando não temos oração e quando confiamos mais em nossas forças, ou nas pessoas, ou nas coisas que possuímos, ou nos projetos que muitas vezes eles nunca se realizam na nossa vida. Uma porque não é a vontade de Deus e outra porque nós muitas vezes estamos mais preocupados com as coisas deste mundo do que com as coisas lá do céu. Então, ficamos como que amarrados, presos, como estátuas. Não amamos, não perdoamos, não rezamos. Parece que nada vai para frente, parece que tudo está contra nós mesmos, Pode até ser que às vezes as coisas realmente elas se complicam, mas principalmente porque nós não confiamos em Deus. E aí parece que as portas nunca se abrem, Mas tenhamos sempre em nossa mente, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus, Ele permita. Então, o Evangelho de hoje, ele também vai nos apresentar uma situação muito difícil, Os discípulos estão numa barca, Jesus também está nesta barca, e eles estão atravessando o mar da Galileia. E lá começa uma tempestade e Jesus está dormindo, está sereno, e os discípulos estão apavorados e começam a gritar e até vão lá e falam para Jesus: Olha, Senhor, como pode o Senhor dormir? Nós estamos perecendo. Bom, esta é a situação de todos nós. A barca significa a igreja, Significa que nós estamos neste mundo, é a nossa vida, e muitas vezes somos assediados, às vezes com problemas, com dificuldades, com perseguições, com incompreensões, com doenças, com problemas financeiros, com problemas familiares, problemas de afetividade e tantas outras coisas que se apresentam na nossa vida. São as tempestades da vida,
tem uma outra palavra na Sagrada Escritura que o próprio Jesus disse, né? Feliz o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vieram as enchentes, a tempestade, né? Vieram os problemas e esta casa, que é a vida do homem, não desmoronou, não sucumbiu, porque o alicerce era o próprio Senhor. Então, Jesus, ele, né, fica até como que um pouco indignado com os seus discípulos, né? E dizem, olha, vocês parece que não têm fé, né? Então Jesus pede para que o mar se acalme, que os ventos cessem e tudo volta, né, à paz, né, que existia anteriormente. Isso é o símbolo do homem que não tem fé, né? E que valoriza mais as coisas negativas do que as coisas positivas. Existem situações difíceis? Sim, nós não podemos dizer que não existem. Mas o mais, né, complicado é como que eu me relaciono quando as coisas não estão ao meu favor. Né? Como que eu me sinto, como que eu reajo, como que eu, né, lido com as situações difíceis na minha vida. Aí aparece o homem que tem fé e o homem que ainda, né, ou está muito fraco na fé, ou não tem fé, não acredita somente nas coisas, né, que se tocam, que se tem. É como Tomé no último domingo, né? Entendeu? Tem que ver para crer, né? E Jesus vai dizer, feliz daqueles que acreditaram sem terem visto, tocado, né? Porque eles viviam não porque tinham, né, as coisas já prontas na sua vida, mas porque eles acreditavam em Deus, em nosso Senhor. Então hoje nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude. Ele não está dormindo, Ele está acordado, né? Nós é que muitas vezes estamos dormindo, não rezamos, não confessamos, não comungamos, não vamos à Santa Missa, não rezamos o rosário, não fazemos nada, né, para nos penitenciar, para nos purificar, para, né, também ajudar aqueles mais necessitados. E o pior de tudo, né, muitas vezes estamos desanimados, porque a nossa vida, ela é muitas vezes pautada por situações externas que nos motivam, né? E o cristão não vive por motivação, mas ele vive pela fé. E a fé significa estar focado, né? O seu olhar, o seu objetivo, né, é a vida eterna, é o céu, é o paraíso, é fazer a vontade de Deus. Então, todas estas outras coisas, essas situações, elas nada mais servem para nos fortalecer, para nos impelir, são combustível para nós, né, rezarmos cada vez mais, né? De nós confiarmos somente em Deus. Ai do homem que confia em outro homem, né? A própria Escritura é muito clara sobre isso. Não podemos confiar nem em nós mesmos, né? Somente no Senhor, que nos ama, que é Deus e que sabe o que é o melhor para todos nós. Para finalizar, né? Para que nós possamos meditar, não sei qual é a sua, a minha, a nossa situação, né? Qual que é a mais grave hoje, ou mais difícil, ou mais complicada, ou se está tudo bem, né? Há momentos que a vida está muito tranquila, que também não é bom, né? Porque a gente fica muito acomodado, né? Mas hoje nós temos que nos dizer, né, durante este dia, se Deus é por mim, se Deus é por nós, o que poderá ser maior do que Deus? Qual tempestade, né, será maior do que o poder, o amor, a providência de Deus? Aí sim, poderemos, como Pedro, caminhar sobre as águas da vida, com sempre aquele desejo de me aproximar de Jesus, por isso estar vigilante e não olhar para trás como a mulher de Ló e nem como Pedro, que quando olhou para baixo, né, para si mesmo, para os seus pecados, né, para os seus fracassos, afundou e aí então professou a fé, Senhor, ajuda-me, estou morrendo, né? E terminar dizendo
como Tomé, meu Senhor e meu Deus.